Viaja agora ao vivo até os Estados Unidos. Mesmo após mais um dia de expectativas, o ex-presidente Donald Trump ainda não teve novidades sobre uma possível indiciamento possível pela justiça no caso envolvendo uma relação extraconjugal com uma atriz pornô. Tiago Américo, correspondente Jovem Pan nos Estados Unidos, por aqui. Bem-vindo, boa quinta-feira para você. Tiago, quais as atualizações sobre o caso? Já se sabe quando o júri deve dar um novo parecer sobre essa história, Tiago? Olá, Adriana. Bom dia para você, para o Tiago e para toda a audiência aqui da Jovem Pan, a imprensa dos Estados Unidos, as autoridades políticas, todas elas, assim como os eleitores, sejam republicanos quanto democratas, estão nessa expectativa desde terça-feira, quando o ex-presidente Donald Trump, no final de semana, deu essa data em que ele possivelmente seria preso, o que não ocorreu. Chegou a quarta-feira, também havia uma grande expectativa para novidades sobre o caso, mas o que aconteceu ontem foi atípico. O júri foi cancelado, de acordo com fontes ouvidas pelos principais tabloides americanos. Isso é uma coisa incomum para uma decisão em que se espera essa decisão de um grande júri. E ainda de acordo com essas fontes ouvidas pelos tabloides norte-americanos, os trabalhos devem recomeçar ainda esta semana, mas uma possível decisão só deve ser tomada na próxima segunda-feira. Por isso, toda a imprensa, toda a política dos Estados Unidos está neste momento, principalmente o Partido Republicano, que vê como uma ranhura ali da imagem, mais uma vez, do ex-presidente Donald Trump, está também nessa expectativa, visto que outros candidatos à presidência de 2024 vêm se manifestando publicamente, como Mike Pence, que era um ex-aliado de Donald Trump, como Ron DeSantis, governador da Flórida, e isso acaba auxiliando esses outros candidatos que disputam internamente uma vaga para as eleições de 2024 dentro do Partido Republicano para o posto máximo aqui dos Estados Unidos. O que a gente vem apurando aqui é que o ex-advogado de Donald Trump, Michael Cohen, já havia dado uma declaração para as autoridades dos Estados Unidos, para o Congresso americano, em 2019, dizendo que ele foi levar esse dinheiro, cerca de 130 mil dólares, para essa atriz pornô, a mando do ex-presidente. E isso acaba atrapalhando essa defesa de Donald Trump. Trump nega todas as acusações, diz que isso é um show sendo usado em seu nome, usado também para prejudicar as eleições de 2024, que ele, em agosto do ano passado, logo após as midterms, veio a público falar que ele seria um candidato republicano para o ano de 2024 para a presidência dos Estados Unidos. Por enquanto, a gente segue daqui nessa expectativa de mais detalhes. Então, na próxima segunda-feira, a expectativa de que haja uma decisão, mas os trabalhos podem recomeçar ainda nesta semana, referentes a esse processo em que o ex-presidente dos Estados Unidos é indiciado por ter pago 130 mil dólares, supostamente, a uma atriz pornô. Adriana. Mais um caso polêmico envolvendo Donald Trump. É claro que a gente vai acompanhar de pertinho, contar com você para isso. Valeu, Tiago Américo. Até daqui a pouco de novo. Diogo Schelp. É uma história totalmente negativa, que vai sendo mais uma vez ligada à imagem de Donald Trump. Ou, fale bem, fale mal, fale de mim, Donald Trump volta às principais páginas a pouco menos de um ano ou a cerca de um ano de sua próxima candidatura à eleição presidencial dos Estados Unidos em 24. Pois é, Adriana, obviamente que Donald Trump está usando esse episódio, a possibilidade aí de indiciamento para chamar atenção, para ganhar holofotes, ele que tem justamente essa característica, inclusive de se assumir como vítima, como perseguido, para atrair a atenção dos seus apoiadores. Mas Trump é investigado em vários outros casos, e alguns deles até mais graves e mais sérios do que esse. Esse caso em específico é um caso, inclusive, que carece de jurisprudência, carece de um embasamento legal maior para poder indiciar um ex-presidente, que é algo realmente que, para seguir em frente, precisaria ter provas claras e um embasamento legal muito consistente. Por que eu falo isso? Porque há outros casos, há pelo menos um caso semelhante ao de Donald Trump,
que não resultou em condenação. É o caso de John Edwards, que foi pré-candidato à presidência da República, se não me engano, em 2008, e na ocasião, ele que é democrata, na ocasião, a equipe dele de campanha pagou, né, uma ex-amante para que ela também permanecesse em silêncio, não despontasse, não aparecesse na mídia durante a campanha para não manchar a imagem dele. E, na ocasião, a justificativa para o indiciamento de John Edwards era justamente o fato de que, em campanha, ele teria usado recursos sem declará-los corretamente para fazer esse pagamento. É parecido com a acusação que está sendo feita agora a Trump. Mas o John Edwards não foi condenado. Capês? Concordo com o Diogo Schelp, inclusive me parece, eu já dizia isso na terça-feira ao Segredo, esse escândalo todo que o Trump fez, dizendo que ele ia ser preso na quinta-feira, praticamente tirou uma eventual surpresa da reunião desse júri que se daria. Então, eu até dizia, será que ele não recebeu uma informação privilegiada de algum membro daquele júri, que inclusive é um crime grave nos Estados Unidos, fez esse escândalo todo e tirou praticamente a surpresa de uma eventual decisão, pelo menos de indiciamento. Isso é um primeiro aspecto, mas é só um palpite. Com relação ao crime, eu concordo com o Schelp. Em primeiro lugar, no máximo foi uma relação íntima entre duas pessoas maiores, capazes, adultas, e ele tem o direito de preservar a sua intimidade de qualquer maneira, desde que não seja dinheiro público, seja o dinheiro dele, e parece que não é um grande caso a se preocupar, muito menos a justificar uma prisão. Essas, me desculpe a expressão, presepadas moralistas que a justiça americana muitas vezes fazem, com o Bill Clinton também, a Monica Lewinsky, no final dos anos 90, acabam não dando em nada e acabam desgastando, inclusive, a imagem da própria justiça americana.